Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de esportes. Eu sou o H, vou falar com vocês sobre Atlético Paranaense e Corinthians. Então, jogaço de futebol, né? Valendo bons posicionamentos aí na tabela do campeonato. O Corinthians tentando recuperar a liderança, que agora pertence ao Palmeiras, e o Atlético buscando ganhar novas posições aí, né? Já que está muito próximo aí dos seis primeiros colocados. Hoje, com esse empate, conseguiu chegar ao G4, mas ainda tem o término aí da rodada que pode talvez tirar o Atlético aí para uma posição mais abaixo, mas não tanto assim. O que aconteceu? O Atlético, como de praxe, na Arena da Baixada joga muito bem. Em, em cerca de 3 ou 4 minutos teve 4 escanteios a seu favor, tentando fazer o gol ali e não conseguiu. No lance seguinte, o Corinthians chegou ao seu gol com a cobrança de falta de Roger Guedes, que alguns dizem que se recuperou, né, que continua jogando um grande futebol, mas nesse jogo em específico, o Roger Guedes fez apenas isso. Fez o gol, depois sumiu no jogo e não voltou a figurar muito bem, como o Roger Guedes, que era do Atlético Mineiro, né? Que decidia jogos e tudo mais. No final das contas, estava acabando decidindo esse jogo, né? Porque o 1 a 0 permaneceu por algum tempo. Mas ainda falando do primeiro tempo, nós temos um Atlético que buscou esse empate, fez muitas jogadas, e aí apareceu a figura do Cássio, o interminável Cássio. Cássio que é uma lenda no Corinthians, deveria ter uma estátua lá na frente do Parque São Jorge, já que um dos títulos aí mundiais do Corinthians deveu-se à grande estrela do Cássio, e nós estamos em 2022, esse título foi em 2012. Você veja quanto tempo faz isso e o Cássio continua com aquela excelência, continua sendo um grande goleiro. Mas não vou falar do Cássio, porque senão vai custar o vídeo todo aí para falar desse grande goleiro do Corinthians. A única coisa que devo dizer é que ele realmente ajuda o Corinthians a conquistar pontos. O Cássio é um goleiro que ganha pontos para o time, assim como o Roger Guedes também é um jogador que pode definir os jogos e tudo mais. Então, no primeiro tempo, praticamente só deu Atlético, em que pese ter sido um jogo mais equilibrado, né? O Corinthians ele chegava pouco, mas chegava com algum perigo. O William, que é um jogador muito bom, né? Frequentou a seleção brasileira por muito tempo, agora já está com um pouco mais de idade, mas ainda é um grande jogador. Deu muito trabalho à defesa do Atlético. Mas em termos de oportunidades agudas, quem teve as maiores oportunidades foi o Atlético no primeiro tempo. No segundo tempo, eu imaginei que eu ia falar de um grande embate, um duelo de titãs, um duelo de grandes times de futebol que estavam disputando realmente um posicionamento melhor ali no Campeonato Brasileiro. Mas o Corinthians voltou como um time pequeno, recuou todo mundo, não ia mais no ataque, como dizem aí na gíria do futebol, furou a bola, não queria mais jogar. E o Atlético em cima, aí o Filipão fez algumas substituições, tirou ali o Fernandes, né, que errou muitos passes no primeiro tempo, e isso quebrou ali os contra-ataques do Atlético, poderia ter dado melhor condição ali ao Atlético no jogo, trocou ali pelo Cittadini, e a situação melhorou, pelo menos nesse aspecto. O Cittadini é um excelente jogador, sabe trocar passe e tudo mais, mas assim, só foi uma noite infeliz do Matheus Fernandes. Ele não é assim esse jogador que costuma errar tanto, mas o Filipão como técnico, ele enxerga o jogo e naquele jogo ele não estava funcionando, então ele colocou o Cittadini. E a partir daí foi um massacre do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense dominou o segundo tempo. O Corinthians nem parecia o Corinthians, parecia um time júnior, né? Não conseguia chegar no ataque e nem queria chegar no ataque. Ficava arrumando confusão para segurar o jogo. Aí houve a confusão ali dos cartões, que houve duas expulsões. O Voaden, é, eu até nunca tive que falar de arbitragem. E acho que não vou começar hoje, sabe? Porque arbitragem é coisa para profissional, para quem curte arbitragem. É, não vou falar se é incompetente ou se não é, porque é realmente quem é especialista que cuide disso.
Mas falando realmente do futebol, o Corinthians amorcegou muito o jogo, acabou segurando muito o resultado, né, nesse aspecto, mas não fazia sequer contra-ataques, né, demorava-se a cobrar, né, as faltas e tudo mais, fez de tudo para amorcegar o jogo. E o Atlético em cima, e troca jogador daqui, troca jogador dali. O Filipão, ele sabe muito bem como trocar aí os jogadores, está sempre fazendo ali as 5 substituições. Nesse segundo tempo, ele teve que fazer uma substituição por necessidade, porque o Pablo pediu, aconteceu alguma coisa com ele que ainda não sei, mas ele pediu para ser substituído, aí ele colocou o Vitor Roque, e o Vitor Roque protagonizou lances incríveis, incríveis. É, eu pensando assim que estava chegando no final do jogo, o Atlético tá perdendo de 1-0, eu ia dizer de novo que o jogo foi ganho pelo sobrenatural de Almeida, né? Porque se o Corinthians tivesse ganho esse jogo, ia ser um grande absurdo. Mas ali perto do final do jogo, ali perto dos 40 minutos, houve um pênalti a favor do Atlético, convertido pelo Davi Terans. Os artilheiros aí do Atlético Paranaense, né, Terans e Pablo. Pablo acabou saindo, mas ele tá realmente com fome de gol. Esperando que não seja nada grave, que seja alguma coisa que possa aí ser solucionado. Imagino que, como ele saiu do jogo hoje, talvez não esteja pronto para o Atletiba, mas a gente vai precisar do Pablo aí para os próximos jogos. E se não for uma coisa grave, vai ser importante aí para o Atlético. É, Entretanto, ainda há jogadores que podem substituí-lo. Aí nós temos o Babi, né? Temos esse Vitor Roque, que, como eu disse, protagonizou lances impressionantes. Ele teve 2 lances de bola na trave, quer dizer, 2 bolas na trave no mesmo lance. Então, o que esse Cássio tem de competente, ele tem de sorte também, né? É impressionante como a bola não entra quando ele está ali. Ele é um jogador grande, ele faz grandes defesas, mas caramba, viu? Eu tava pensando assim, o cara é uma coisa excepcional. Mas, né, acabou ocorrendo um empate. Mas assim, é difícil você dizer, puxa, o Atlético perdeu 2 pontos. Estava jogando em casa, era a melhor vitória, poderia ter vencido e tal, mas o Atlético enfrentou um grande time. Mesmo que, possamos dizer assim, que no segundo tempo o Corinthians abdicou de jogar, mas ele foi muito bem defensivamente. Então, nós temos ali o técnico do Corinthians, é um técnico renomado de nível internacional, sabe muito bem como armar o time, e ele decidiu que não queria mais jogar. Como ele não queria mais jogar, estava bom 1-0, ele colocou o time na defesa, e a defesa foi eficiente. O ataque do Atlético é um ataque bom, é um ataque poderoso, né? Tanto que conseguiu fazer o gol. Mas, de certa forma, o técnico do Corinthians conseguiu ali o seu intento, que conseguiu tirar um ponto do Atlético na Baixada. E o Corinthians tem sido aí um asa negra do Atlético, né? Tem ganho aí muitas partidas nos últimos tempos aí, e às vezes o Atlético joga muito mais que o Corinthians e não consegue vencer, né? Hoje foi um desses dias que o Atlético poderia ter vencido e não venceu. Mas como campeonato de desempenho, também não é um ou outro jogo que vai determinar aí em que posição o Atlético vai chegar, mesmo porque estamos ainda na 12ª rodada e as rodadas mais decisivas vai ficar lá para metade do segundo turno, se ainda o Atlético estiver nesse posicionamento, e aí a definir, né, o que vai lutar, né? Se vai lutar por vaga na Libertadores, se vai lutar pelo título, ou se vai evitar rebaixamento e essas coisas. Mas, em princípio, o objetivo do Atlético Paranaense está sendo alcançado nesse momento, que ainda não é o título, ou pelo menos não ficou claro, né, que seria o título. Talvez uma disputa de título. Mas, puxa vida, nós temos aí o Palmeiras que é praticamente imbatível, né? Nós temos aí esse Corinthians que é eficientíssimo na defesa. E ainda tem os 2 times que eu reputo que não acordaram ainda, né? Que é o Atlético Mineiro e o Flamengo. A hora que eles acordarem, né, vai ser mais complicado, né? De fazer essa luta aí por esses posicionamentos. Mas, em princípio, o Atlético está figurando bem, está fazendo um bom papel. O Felipão está sempre querendo ganhar o jogo. 40 minutos ele está fazendo substituição para botar atacante porque ele quer ganhar o jogo, né? Então ele não se intimida, né? Com a situação ali. Ah, mas estou empatando com o Corinthians, vou segurar. Uma hora, está em cima do Corinthians. E se não quisesse fazer isso, não teria nem empatado o jogo, né?
assim como o Petralha, né, durante todos esses anos, o Felipão pensa grande. Ele não tem medo de time grande. Ele está no Atlético, ele quer que o Atlético ganhe. E é isso que a torcida quer, que o time jogue para vencer. Eventualmente, empatar, perder faz parte do jogo, mas tem que jogar para vencer. É o que eu venho dizendo aí nos últimos vídeos, né? Estou falando aí da coragem do Morínigo e até no último vídeo recente desse mesmo dia, né, que o Curitiba perdeu, eu estava falando que eu tenho no primeiro tempo e eu tenho no segundo tempo, né? Então o Mourinho também comete seus erros e tal, mas ele não se intimida, ele é um técnico corajoso. E de maneira análoga, o Felipão também. E eu diria que nem nesse jogo com o Corinthians o Felipão cometeu um erro. Não cometeu erro, ele jogou para cima, jogou para ganhar, e às vezes a bola não entra, cara. É do futebol. Quem joga futebol sabe disso. Às vezes a bola não entra, né? Às vezes você tem um grande goleiro ali que está numa tarde felicíssima, como ocorreu com o Cássio hoje, e ele poderia ter saído invicto ali da Baixada e ninguém ia achar um absurdo, já que os milagres que o Cássio já fez aí em vários outros jogos, né? Dão um gabarito para ele ser quem ele é. E aí ele teria dado de novo, né, a vitória para o Corinthians por sua atuação. Mas não foi o caso para eles, para nossa sorte dessa vez. Então, agora nós temos a Atletiba, né? Nesse momento, eu que analiso os dois times aí do Paraná, o Atlético leva uma ligeira vantagem sobre o Curitiba em termos de preparação. Ele está melhor, mas tem ali uns 3 desfalques ali por cartão amarelo, por suspensão, e talvez ali por lesão, que vai atrapalhar mesmo o Atlético no Atletiba. Já o Curitiba provavelmente vai ali com força máxima, né, para disputar essa partida. E o Curitiba tem bons jogadores. Vai dar um bom jogo. E como eu disse, com técnicos arrojados como estes, né, o Felipão e o Morínigo, é garantia de bom jogo. Eu imagino assim que os dois vão querer ganhar. Pode, eventualmente, não vai dar goleada para nenhum dos lados, né? A não ser que ocorra alguma coisa mais excepcional, como expulsão ou algo assim. Mas, em princípio, nós vamos ter um grande embate e vai ser vitória simples, ou no mínimo um empate, né? Um empate com gols, né? Que teremos aí no próximo final de semana de Atletiba. Como vai ser a primeira vez que vai ter o Atletiba, eu vou falar dos dois times no mesmo jogo, né? Vai ser bem complicado, porque eu tenho feito ali a situação de analisar o time individualmente, e dessa vez vou ter que analisar os dois times no mesmo jogo, né? Mas eu vou fazer o que eu puder aí para tentar ser imparcial nesse Atletiba e falar com vocês sobre a atuação de ambos os times no mesmo jogo. Gostou? Inscreva-se no canal, favorite positivo o vídeo, divulgue nas suas redes sociais, avise os amigos sobre a minha predisposição aí de falar dos grandes times aí do Paraná. E se você gostou, escreva aí nos comentários aí o que você acha. Se você não concorda comigo, fique à vontade para discordar com toda a polidez, por gentileza. E se você viu alguma coisa que eu não vi, quiser comentar também, fique à vontade para escrever nos comentários. E aguardo vocês aí depois do Atletiba para comentar a atuação dos dois grandes times do Paraná neste campeonato brasileiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.